Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que estamos na casa do Senhor, nesta noite linda e maravilhosa. Se seria possível colocar um pedestal aqui? Amém? É possível? Está algum disponível aí? Sei, não vai caber esse aqui. Só se for esse. Breno, me ajuda no meu pedestal, glorifica o nome do Senhor. Vou pegar um lá dentro. Deixa eu pegar um lá. Estou chegando aqui. Amém. Sem mais delonga, abra a tua Bíblia, a palavra de Deus. A gente vai estar meditando nesta palavra. Me libera somente os meus retornos aqui, que facilite mais. Dá o microfone sem fio, me dá esse microfone sem fio. Me dá esse microfone sem fio. Dá para botar aqui. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus. No livro das Revelações, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Como a gente vai estar trazendo um estudo sistemático em cada texto e versículo, vamos estar lendo o transcorrer da palavra desta noite. Sempre é um estudo expositivo. Você quiser fazer suas anotações, com certeza vai ajudar. Esta carta está entre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que podem ser destacadas somente 2 delas, que não receberam censuras, que não foram criticadas: a carta à igreja de Esmirna e a carta à igreja, congregação da cidade de Filadélfia. Uma congregação fraca, identificada pelo Senhor, ilimitada, mas que dependia plenamente e totalmente de Deus. A cidade de Filadélfia foi fundada pelo rei Eumenes, rei de Pérgamo, e seu irmão Átalos II. O nome da cidade foi uma homenagem a Átalos, que em razão da sua lealdade ao seu irmão, rei de Pérgamo, teve o seu nome mudado para Filadelfos. Essa cidade foi fundada para ser uma extensão de
Pérgamo, no segundo século antes de Cristo, localizada estrategicamente em uma estrada que ligava Pérgamo e Laodiceia, e onde era-se destacada pela porta de entrada e saída. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia Menor. A cidade foi destruída por um terremoto no século em 17 depois de Cristo. Foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. A agricultura era a principal fonte de renda dessa cidade, e mesmo as indústrias daquele lugar trabalhavam com produtos relacionados à agricultura. Por ter um solo fértil, Filadélfia desenvolveu uma fonte de cultivo de vinhos, proporcionando com isso a fabricação de grandes quantidades de vinho de alta qualidade. Os rebanhos que ali eram pastoreados eram fornecedor de lã para os tecidos de couro, para a fabricação de produtos derivados do mesmo. Assim como Pérgamo, Filadélfia cultuava o imperador, as suas divindades pagãs, e direcionava sempre aos cultos de forma muito profana naquela cidade. Acontecia ali diversas festas religiosas, onde se cultuava as divindades do império, assim como o próprio César. No entanto, ao contrário da igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia era uma igreja cheia de vida, uma igreja de notável fervor espiritual, de amor, independente do governo, e realmente representava o verdadeiro e autêntico cristianismo, sem a contaminação que havia atingido pelo menos 5 das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje, Filadélfia corresponde à cidade turca de Al-Seir, que significa cidade de Deus, situada a 130 quilômetros ao leste de Esmirna. Filadélfia significa amor fraternal. Como se destaca alguns estudiosos eruditos, e chamam-as a cidade do amor fraterno. Poucas informações temos sobre a sua congregação, a não ser essa exposta com mais definição e clareza na carta que o Senhor fez ao pastor daquela cidade, que passaria a história como a igreja do amor fraternal. A essa igreja enviou o Senhor, endereçou o Senhor Jesus uma carta carinhosa e terna. Esta igreja não recebeu nenhuma censura, não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. O período profético da igreja de Filadélfia nos alcança, recapitulando os períodos proféticos das outras igrejas. Eu posso deixar aqui registrado: Efésios é o período apostólico do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna significa o ano da tribulação, do ano 100 ao ano 333. Pérgamo representa Mudana, e era uma igreja estatal ligada ao governo da cidade, e do ano 313 ao ano 590. Tiatira, corrupta, do ano 590 a 1517. Sarde, uma igreja morna, do ano 517 a 1750. Filadélfia, amor fraternal, uma igreja missionária, evangelística e fiel, de 1750 depois de Cristo até o arrebatamento.
Quem está comigo aqui? Laodiceia a gente vai ver depois. A igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que está no controle, como aquele que está no domínio, como aquele que está nas rédeas, como aquele que manda. Ele começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto que é santo, Jesus é santo, amém ou não amém? É santo. A santidade é um dos principais atributos de Cristo, porque compreende a essência da divindade. Ele é 100% Deus, mesmo sendo 100% homem. E por ser 100% Deus, a santidade de Deus faz parte da inteireza e plena da sua pessoa. Embora separado do pecado, ele não se separou dos pecadores. Embora santo, separado da vida corrompida, miserável do homem, ele não se separou de estender a mão ao miserável pecador. Jesus está no controverso dos antigos sacerdotes. Porque, pastor, os sacerdotes da antiga aliança não podiam pegar em cadáver, porque ficava impuro. Não podia pegar em leproso, porque ficava impuro. Não podia tocar no morto, porque ficava impuro. Jesus é diferente. Ele sendo santo, aleluia, ele tocava no leproso. Em vez de ficar leproso, o leproso ficava purificado. Ele tocava no cadáver, em vez da morte lhe tocar, em vez da impureza lhe tocar, o que estava morto levantava e ficava vivo. Santo, ele é santo. E se ele é santo, de sua igreja requer santidade e pureza. Portanto, Filadélfia deveria fazer-se notória também pela santidade, pois sem esta ninguém verá o Senhor. Sua igreja é santa e ela segue esta paz com todos. Quem crê nisso? Ele se apresenta também como o verdadeiro. Apresentando assim também como verdadeiro, o Senhor Jesus demanda de sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Filadélfia tinha tais características, pois isso estava disposto a professar o nome de Jesus até o fim. Ela não se conformava com o ambiente, com a situação, com o mundo, com o pecado. Aqui Jesus mostra a sua autenticidade. Eu sou verdadeiro. O que isso quer dizer, pastor? Verdade é um atributo comunicável de Deus. Verdade é um atributo relacionável de Deus. Verdade é um atributo compartilhável de Deus. Quando ele fala lá em João no capítulo 14, o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele traz para nós esse identificar direto como verdade sublime e absoluta. Quando ele estava expressando uma verdade sobrenatural, ele dizia assim: na verdade eu vos digo. Que é isso, pastor? É a suprema, a plena verdade, falando a verdade soberana de Deus para o homem. A Bíblia chega a dizer: seja um homem mentiroso, todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Ele disse: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi. Jesus é o representante das autoridades maiores.
Davi recebeu uma promessa de ter um trono eterno. O trono de Davi sempre ia subsistir. O trono passou de geração a geração. Isaías capítulo 11 diz que Jesus é a raiz de Davi. Sendo Davi segundo o coração de Deus e a representação máxima de autoridade real, Jesus está dizendo: quem tem a chave é eu, quem tem o controle é eu, quem senta no trono sou eu, quem é o rei sou eu. Filadélfia tem porta de entrada e saída. Passam por aqui quem vai para Laodiceia, quem vai para Esmirna, quem vai para Pérgamo, mas quem tem a chave da porta sou eu. Quem tem a chave da porta sou eu. E se eu abrir, ninguém fecha, e se eu fechar, ninguém abre. Ele está dizendo: só entra quem eu deixo, só entra quem eu permito. É esta autoridade que está sobre ele. É esta autoridade. Quando ele diz que ele é a chave de Davi, ele está dizendo para mim e para você: é em mim que está a revelação e o cumprimento profético dos 3 ministérios. Jesus é profeta. É profeta. Uma das promessas feitas a Moisés foi, Deuteronômio 28, 28: e levantarei um profeta semelhante a ti, que as portas, eu porei as minhas palavras na sua boca. E ele diz o texto que eu citei: ei, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Quando Jesus falava era diferente. A multidão que ouvia dizendo: ele fala como quem tem autoridade, não como os fariseus, como os escribas. Ele fala com quem tem autoridade. Os soldados que foram prendê-lo, lá em João no capítulo 7, o verso 46 diz: ei, nós não podemos prender ele não, porque ninguém fala como ele fala. A autoridade profética, a palavra profética estava nos seus lábios. O segundo ministério, ele é sacerdote. É um sacerdote diferente. Por quê, pastor? O sacerdote da antiga aliança, ele matava um cordeiro inocente. Jesus é um sacerdote da nova aliança. Ele é o sumo sacerdote do sacerdócio real. Quem crê comigo? Quem está comigo aqui? Ele é o sacerdote e o cordeiro. Ele é o sacerdote e o cordeiro do sacrifício. Muitos ofereciam no templo, nas vasilhas que adornava o templo e o tabernáculo. Jesus se apresentou como cordeiro imolado diante do tabernáculo celestial. Terceiro, ele é rei. Por ter a chave de Davi, por estar no trono do controle, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem pode dizer amém? 1 Samuel 17, 15 e 47 mostra toda essa história. Apresentando-se a Filadélfia, ele deixa bem claro que na expansão do reino de Deus, nenhuma porta haverá de prevalecer contra a igreja, porque ela se abrirá e ela determinará a sua perseverança. Quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
não há portas fechadas aos que se dispõem a ganhar o mundo para Cristo. A terceira coisa que se identifica aqui, a igreja de Filadélfia, ela era conhecidíssima do Senhor. Ela era amorosa, ela era paciente, ela era confessante e ela era perseverante. Paciente, amorosa, paciente, confessante e perseverante. Perseverante. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sendo rico em amor, sendo rico em amor, sendo uma igreja paciente diante das demandas e da pouca força que possuía, sendo a igreja professante e perseverante, Filadélfia era também em obras e virtudes. Eu vou usar um termo aqui um pouco acadêmico, em virtudes teológicas. Eis alguns traços desta igreja tão amorosa. Ela tinha o amor como a maior de todas as obras. A maior de todas as obras. Embora nenhuma das suas obras haja sido particularizada por Cristo, a igreja de Filadélfia cumpria zelosa e perseverantemente os termos da grande comissão. Ela se sustentava no amor de Deus. Eu quero abrir um leque aqui. A primeira coisa que invade um coração de um crente desanimado é quando ele começa a duvidar do grande amor de Deus. Na dúvida do amor de Deus, o seu coração começa a apresentar vírus de ingratidão. Vírus de ingratidão. Atente uma coisa. O que eu mais tenho ouvido no meu tempo de crente, de ministério, eram orações assim: Senhor, me ajuda, estou morrendo, Senhor. Eu estou cambaleante, estou fraca, estou doente, estou morrendo, meu Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, do meu filho. Prova que tu me amas. Quem já viu essa frase? Quem já viu essa frase? Já. Prova que tu me amas. Quando nós pedimos uma prova do amor de Deus, é porque o amor de Deus já foi esquecido em nossos corações. A Bíblia fala em Romanos: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa provar nada para você, o seu amor já foi provado, Ele dando Cristo Jesus por nós para morrer na cruz do Calvário. Vê uma outra coisa: tudo que foi feito, tudo que Deus fez, tudo que Ele está fazendo é esquecido. O ato de gratidão, o ato do louvor, o ato da adoração, o ato do clamor a Deus é desviado e passa para murmuração e para maldizência. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você é invadido pelo amor de Deus, se o amor de Deus faz parte do teu cardápio de vida espiritual, o que vai sair dos teus lábios é louvor, adoração e exaltação a este Deus que te ama. Ai, Deus, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo pouca força,
Filadélfia não era uma igreja forte, não era uma igreja rica, tinha suas dificuldades, tinha suas demandas, tinha suas necessidades. Embora nem isso pode estar bem retratável nisso, não era uma igreja forte, mas pela fé, como diz Hebreus capítulo 11, 34, sobre os heróis da fé, ele sabia tirar forças da fraqueza, tirar forças da fraqueza. Portanto, não importa se a sua igreja é pequena, não importa se a sua luta é grande, não importa se a tua força é pequena, não importa se a tua voz é a menor no meio do clamor do povo. O Salmo 116 diz: Deus, eu te amo, porque tu ouve a minha voz, tu atende a minha súplica, diante da multidão de clamor que estão gritando pelo Senhor. Ei, tem um Deus que identifica a tua voz no meio desse povo, identifica o teu clamor, meu irmão, no meio desse povo. O Evangelho é o único tesouro do universo que você vê por fora miserável, mas por dentro são ricos espirituais. O Evangelho é o único que faz o mais miserável dos homens sentar na mesa do Senhor, em roda dos príncipes, e desfrutar do favor grandioso de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Ela era amorosa, perseverante. Ela perseverava em meio às perseguições. Filadélfia jamais negou o nome do Senhor. Ela não capitulou diante do Império Romano. Ela não desistiu da sua fé. Além das tribulações externas, Filadélfia enfrentava também no âmbito doméstico, as investidas de um grupo denominado da Sinagoga de Satanás. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Talvez seja essa uma das mensagens mais alvissareiras na advertência espiritual. O verso número 9 diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Neste período pandêmico, nunca foi tão exposto, foi tão divulgado o movimento judaizante contra o cristianismo. Muitos cristãos, até mesmo dos nossos aqui, deixaram de atender, de assistir, de compreender as verdades bíblicas na sua inteireza e voltou para os rudimentos da lei, como a igreja de Gálatas. Muitos hoje estão deixando o culto cristão para as cerimônias de sinagoga judaica. Eu quero dizer para você, muitos estão descendo a prática judaizante, negligenciando o nome de Jesus, negligenciando a pessoa do Espírito Santo, negligenciando o poder do Evangelho, negligenciando o arrebatamento, negligenciando os Evangelhos, as Sagradas Escrituras, as Epístolas Sagradas, o cânon fechado da Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para vocês, este Jesus está dizendo: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem, que venham prostrado aos teus pés e saibam de uma coisa: quem é amado dele é a igreja, quem é amado da igreja é comprado com sangue.
esta proposta. Ou nós atentamos para isso, ou nós vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos ficar no meio do caminho. Eu quero dizer para você, a Torá está aqui. Amém? Os livros históricos estão aqui. Os livros poéticos estão aqui. Os livros proféticos maiores e menores estão aqui. Os evangélicos que falam da vida de Jesus está aqui. A história da igreja primitiva está aqui. As cartas doutrinárias apostólicas estão aqui. A revelação de Deus para nós, para o tempo futuro, está aqui. Nós não precisamos mais de nada. A palavra de Deus está plena em nossas mãos. Aqui, meu irmão. Medite, estude, mergulhe, se aprofunde. O que é para você saber aqui? Amém ou não amém? A dificuldade que os falsos obreiros causaram a Filadélfia não eram pequenas. Não eram pequenas. Todavia, haveriam eles de reconhecer que a igreja, embora fraca, contava com um forte defensor. Este defensor é Cristo. Ele ia dizer assim: olha, pode ficar tranquila, que um dia você vai estar de pé. Eles todos vão se ajoelhar, e eu vou declarar diante deles todos o meu amor por ti. Isso é forte, meu irmão. Eu farei que eles virão prostrado aos teus pés. Quem vai prostrar os pés, quem está recebendo a prostração está de pé. Está de pé. E Jesus vai dizer: levanta a cabeça, adore. Adorou, olhe para mim, olhou para mim, olhe para eles, olha para nós, eles vão olhar para nós, olhe para eles, olhou para eles. Eu amo vocês, eu amo vocês, vocês são resultado do meu amor, vocês são resultado do meu amor, vocês são fruto do sacrifício do meu amor, vocês são a minha noiva. Este entendimento o crente precisa ter, a igreja precisa ter. A igreja de Filadélfia tinha. Eles vivenciavam isso com propriedade grandiosa. Eles desfrutavam isso. Estamos, pois, tranquilos. Estejamos nesta posição de tranquilidade. Jesus batalha nossas batalhas. Jesus guerreia as nossas guerras. Jesus declara sobre todo o universo, seja quais forem os reinos, angelical, espiritual, demoníaco, que nós somos alvo do seu amor, do seu sacrifício e da sua proteção. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Filadélfia era uma igreja amorosa e paciente. Pela fé sabia como tirar força, e ela arrancava isso pelo terno amor de Deus e de Cristo em sua vida. A igreja de Filadélfia, profeticamente, representa a igreja do arrebatamento. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Quem está comigo aqui, coloque esse versículo aí na tela. Apocalipse 3, 10 e 11. Vamos ler todo mundo juntos. 1, 2, 3, já, lá!
Estamos hoje numa batalha teológica. Muitos homens respeitáveis, a quem eu tenho reverência de conhecimento notável, têm levantado uma bandeira contraditória do que eu creio e defendo. Não posso ficar calado acerca disso. Uma delas é: esse texto está dizendo que Jesus vai nos guardar na hora. O texto não está dizendo, volta o verso 10. Não está dizendo na hora. Não está dizendo no lugar. Não está dizendo no tempo. O texto está dizendo é do tempo, é da situação. Ah, pastor, mas a igreja primitiva passou. Ah, pastor, a igreja de Esmirna passou. Ah, os nossos primeiros irmãos passou. Ei, mas a igreja do arrebatamento não vai passar. A igreja do arrebatamento não vai passar. Não vai passar. Pastor, Jesus virá quando? Para quem espera o arrebatamento da igreja, Jesus vem antes da grande tribulação. Quem espera Jesus depois da grande tribulação não tem arrebatamento. Tem reino milenar. Quem espera Jesus depois da grande tribulação não tem tribunal de Cristo. Quem espera Jesus depois da grande tribulação não tem bodas do Cordeiro. Quem espera Jesus depois da grande tribulação não tem ceia do Cordeiro. Sabe por quê? Porque isto é para a igreja. A grande tribulação é um juízo para o ímpio e não uma tribulação para a igreja. A igreja está em festa com o Senhor na glória. É esta a proposta. Essa a proposta. Essa proposta. Ei, como guardar esta palavra da minha paciência? Qual é a palavra, pastor? Ei, ele vem. Eis que venho sem demora. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se perseverar até o fim, tem a vida eterna. Eis que vocês não vão proceder como quem não tem esperança, porque haverá um alarido, um som de trombeta e a voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. E o texto está bem claro: e vamos encontrar o Senhor nos ares. Esta é uma promessa para a igreja. É uma promessa para a igreja. Para com esse negócio. Ah, pastor, eu acho que eu vou passar pela grande tribulação. Pois passa, infeliz. Nós vamos ser arrebatados, porque esta é para quem tem esperança para morar no céu. Amém? Vamos viver isso com convicção, meu irmão. Quem espera o período da grande tribulação, não pode ser arrebatado, meu irmão. Oh, meu pai amado, de cada coisa. Pastor, eu estou esperando a manifestação da besta. Tu vai se lascar. Porque eu estou esperando a vinda de Jesus. Eu estou esperando a volta do Senhor. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. A tua esperança está muito desviada, meu irmão. É uma esperança até bonita, mas está feia demais, meu irmão. Para quem vai ficar por aqui, meu irmão? Estou esperando a manifestação da besta. Estou esperando a manifestação de Cristo em glória, que será para a igreja. Será para a igreja. Será para a igreja. E tem mais: não tem aviso na Bíblia Sagrada para arrebatamento, não, meu irmão. Ah, pastor, já teve muita guerra, já teve muito rumor de guerra, já tem muita fome, muita miséria, já teve não sei o que, reino contra reino, nação contra nação, já teve peste. Isso não tem nada a ver com arrebatamento, não, meu irmão.
A Bíblia Sagrada diz: ei, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. Isso é mensagem para Israel, isso é mensagem para o povo judeu, isso é mensagem para aqueles que estão esperando o cumprimento da última semana, da 70ª semana de Daniel. Nós é diferente, a igreja está no período da graça, a promessa é esse céu se abrir, e Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. É essa a promessa. Essa é a promessa. Quem desvia isso, confunde texto. Pega Mateus 24, Mateus 25, não tem nada a ver. Vai lá para depois de Apocalipse capítulo 4, tem nada a ver. Tem nada a ver. Pastor, quer saber como é que vai ser os gafanhotos. Eu disse: eu não quero não. Quero não. Quero saber não. Como é que vai ser esses gafanhotos, pastor? Não quero saber não. Não, isso é para quem vai ficar. Isso é para quem não participa do arrebatamento. Mas tem uma advertência no verso de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa, ou as coroas, estão divididas em etapas. A primeira coroa é a coroa da vida. Jesus disse: aquele que crê em mim tem. Quem está comigo aqui? Tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já tenho hoje, agora, uma garantia da coroa da vida. Tem outra, Ele nos dará uma coroa de glória. O que é isso, pastor? O que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem, o que não veio em nenhuma fonte mais rica de imaginação possa descrever, é aquilo que Deus tem preparado, é o que Jesus tem preparado para aqueles que aguardam a sua gloriosa vida. Há um céu de glória que nos espera, há uma coroa de glória que nos espera. Tem outra coroa, pastor, é a coroa de gozo, a coroa de alegria. Eu quero dizer para você, todas as experiências que Judá teve de alegria, todas as experiências mais profundas e gloriosas da alegria, não vai se comparar à eternidade com Jesus. Quem está comigo aqui? Eu vou só fazer uma viagem doida aqui com vocês. Primeiro, a Bíblia diz: lá não vai ter sol e nem lua, porque o sol é Ele, a luz vai sair dele. Quem está aqui? Quem está mais perto dele não vai poder nem ser contemplado, porque a luz dele vai cobrir, a glória dele vai cobrir. Aonde há o manifestar do brilho da luz do Senhor, se encherá toda a glória da sua alegria. Porque, pastor, Ele não tem, Ele não tem, é a fonte. Ele não somente tem, Ele é o manifestar de toda a alegria sobrenatural de Deus. Natural de Deus. Por isso que os crentes viram alegre, irmão. É proibido crente triste, irmão, sabia? Crente que não se alegra, não sorri, está fraco. Crente é alegre. A Bíblia fala lá em Provérbios que um coração alegre, ele muda o rosto. Ele muda o rosto. Muda o rosto. Quem que alegre muda o rosto? Semblante o rosto. Há uma manifestação da alegria no rosto do crente. A Bíblia se diz que nós somos templo de Deus e morada do... Que coração é esse, meu Deus do céu,
que tem Deus dentro, que tem o Espírito Santo dentro, que tem Jesus dentro, e não muda o semblante, meu irmão. Não muda o semblante. Não é alegria cômica, não é alegria dos palhaços, não é alegria do pintado rosto, é alegria sobrenatural do Espírito. Aleluia, aleluia. O período da tribulação é descrito na Bíblia como o pior período da história da humanidade, quando o anticristo será o governador mundial de 7 anos, e uma série de coisas que representa a 70ª semana de Daniel, e assim sucessivamente. Neste tempo, como fora prometido à igreja de Filadélfia, que é a representação viva da igreja do arrebatamento, nós não estamos aqui. Quem está comigo aqui? Nós estamos com o Senhor. Guarde isso em seu coração. A iminente volta de Cristo é uma realidade. A grande tribulação não é uma promessa para a igreja. A grande tribulação é uma promessa de livramento. Eu te livrarei. E não uma promessa para a igreja passar. É uma promessa de livramento para não passar. Tenha convicção, vivenciar isso é diferenciado, é glorioso, é sublime, tem muita coisa. E Ele nos dará, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa de glória é surpreendente, majestosa, né? Está acima de tudo. Eu preciso correr um pouco mais. A igreja de Filadélfia recebe uma promessa diferenciada, é de memorial eterno. Verso número 12 e 13: a quem venceu farei coluna do templo do meu Deus. Coluna do templo do meu Deus. Eu me recordo que quando nós fomos levantar as estruturas pré-moldadas aqui, eu perguntei ao Joaquim, que é o engenheiro responsável. Eu disse: Joaquim, rapaz, qual o teu pensamento de ideia, ou tua ideia, teu pensamento de garantia que tu dá para essas colunas? Eu disse: pastor, tem de colocar, na verdade no contrato tem de colocar, lá tem 450 anos. Eu disse: é o suficiente. Vocês não entenderam não, né? Eu perguntei assim: qual a garantia que ele me dá dessas colunas pré-moldadas aqui? Ele disse: como tem de colocar a garantia no contrato? Eu botei uma garantia de 450 anos. Eu disse: é o suficiente. O camarada que coloca no lugar corrosivo, passageiro, uma garantia de 450 anos, que nem os ossos de quem garantiu tem mais. Viaje comigo. Imagine nós que vamos ser postos como coluna no templo de Deus. O texto está dizendo: ao que vencer, eu farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. Ei, se essas colunas, o engenheiro botou 450 anos de garantia no contrato, que pode ser muito mais do que isso. Quem está comigo aqui, quem recebe uma promessa eterna de Deus, é isto que o Senhor está dizendo: ei, se você vencer, eu te farei coluna do templo do meu Deus. Isso quer dizer, é eterno, é eterno, é eterno, que o Senhor nos garante. Eita doideira, meu irmão. Aí quando eu estava lendo isso, eu querendo trazer algo palpável, e ver esse negócio, ele diz ainda mais: e dele nunca sairá. A garantia aqui é de 450 anos, mas a garantia aqui é eterna. Nunca sairá, nunca sairá. Vamos estar fixo no templo de Deus.
nós vamos estar ligados no templo de Deus. Nós nos reunimos de forma ordinária aqui na igreja 4 dias por semana. Eu quero dizer para você, para quem vai para o céu, para quem vencer, pode ficar tranquilo, é eterno. Eterno, eterno, a garantia é eterna, é eterna, é eterna, a adoração é eterna, o ambiente é eterno, a glória é eterna, a promessa é eterna. E diz aí: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Cada coluna tem um nome identificável. Primeiro, tem o nome do Deus que prometeu. Coluna do meu Deus. Ninguém vai poder levantar, ninguém vai poder tocar, ninguém vai poder ferir, ninguém vai poder mover. Por quê? O nome de Deus está lá. O nome de Deus está lá. O nome de Deus vai estar em nós. A outra coisa diz: o nome da cidade do meu Deus. Ei, nós temos um local preparado, prometido pelo Senhor nosso Deus. O templo é lá, a coluna no templo, e a cidade está certa, é a cidade de Deus. A outra coisa, a Nova Jerusalém. Enquanto os muçulmanos, cristãos e judeus estão lutando pela velha Jerusalém, se preocupe não, está reservada para nós a Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando eu tive lendo esse último ponto dessas promessas, isso quer dizer o nome do amo, o nome do Senhor, o nome do Senhor. Sempre quando chegava o 7º ano do escravo em Israel, ele era levado à porta da cidade, aos anciões da cidade, e ele recebia a carta de alforria. O seu senhor lhe dava a carta da liberdade, mas ele amava tanto o seu senhor, que ele declarava diante dos juízes da cidade, da porta da cidade, dizendo assim: eu não queria ir embora não, eu queria ficar com o meu senhor. E aquele juiz olhava para o senhor e dizia assim: você promete cuidar dele, da família dele, dos filhos dele, até a sua morte? Não era simplesmente a morte do escravo, era a morte do Senhor. E o Senhor diz: eu prometo. Você promete ser fiel a Ele até a sua morte? Eu prometo. O rei pegava uma fuzela, suvela, pegava, puxava a orelha do escravo e furava a orelha do escravo, e ele colocava a ferramenta daquele tinha a marca do seu Senhor. No Salmo de número 40, o verso 6, o salmista diz: sacrifícios e ofertas tu não quiseste, mas tu furaste as minhas orelhas. O que isso quer dizer, pastor? Aquele escravo, ele deixava de ser escravo para ser servo. O escravo faz obrigado, o servo faz por gratidão e amor. Quem está comigo aqui? Se um dia aquele escravo abestadamente tentasse fugir ou deixasse de servir o seu senhor, aonde ele era pego, ele era trazido por seu senhor, porque estava registrado, estava marcado pelo seu senhor. Você sabe o que quer dizer isso?
O Senhor está dizendo assim para mim, ó, e para você: além de fazer você coluna do templo, além de você estar na cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, além de você ter o nome do meu Deus, eu também vou marcar vocês. Eu vou abrir uma doideira aqui agora. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tenha cuidado, que nem o diabo te quer mais. Você está marcado pelo Senhor. O nome do Senhor está em tua vida. O nome do Senhor está em você. Por isso que lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você tem no corpo, você tem no espírito a marca do nome de Jesus, o Senhor que você pertence. Você pertence a Ele. Pertence a Ele, meu irmão. Tenha cuidado. Eu não quero mais ser crente, não. Cuidado. O Senhor pode te matar, mas o capeta pode tocar. Você é do Senhor. Quem crê nisso? Do Senhor. Do Senhor. Quando você absorve isso, faz como Davi. Eu não tive jeito não, foi preciso voltar, Senhor. Eu andei, voltei. Eu pequei, mas voltei. Eu andei no vale, mas voltei. Voltei. Estava perdido, mas me acharam. Me buscaram lá. Porque tu furaste as minhas orelhas, tu me marcaste com o teu nome. E esta deve ser a proposta do cristão. Mantenhamos firmes, mantenhamos-nos fiéis. O Senhor Jesus não tarda em seu inconfundível amor. Ele promete ao que vencer. Sabe você o que significa isso? O que é vivenciar isso? Além de termos o privilégio de morarmos no céu por toda a eternidade, seremos latidos como ilustres. Sobre nós estará o nome de Deus, do noivo e da Jerusalém celeste. Essa deve ser a garantia sublime de quem espera com esperança e fé a volta gloriosa de Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus e Cristo abençoe para todos sempre.